Glória a Deus, a paz do Senhor a todos que nos ouvem, pela Canabrava FM e através também aqui do Facebook Jackson Elton e o Instagram Jackson_JW. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Mais uma sexta-feira, mais um programa Assuntos do Reino que o Senhor Deus nos permite fazer hoje. Hoje estamos novamente com a nossa amada irmã Índina, serva do Deus Altíssimo. Eu tive a grande honra de ver ela ministrando sexta-feira, foi tremendo, foi maravilhoso, senti muito a presença de Deus e a mensagem foi profunda, acredito que para todos que estavam naquele lugar. Amém? Boa noite, irmã Índina. Boa Mais uma noite, vez, muito Jackson. obrigado A por paz estar do aqui Senhor. presente, rapaz. Boa noite a todos os ouvintes. A paz do Senhor para vocês que estão ouvindo. Feliz Ano Novo para todos vocês. É o primeiro estudo da série Mulheres da Bíblia do ano de 2025, Verdade. né? É um prazer imenso estar aqui. Graças a Deus que o Senhor está nos permitindo estarmos aqui juntos para ouvir mais um pouco da palavra de Deus. Glória a Deus, é verdade. Primeira sexta-feira, primeiro Iniciou? tema Mulheres da Bíblia. Achei que já tinha iniciado pelo Facebook, mas não, mas agora já está aí. Vem aqui, Varão. Estamos ao vivo somente pelo Instagram, mas é assim mesmo, coisas ao vivo tem esses contratempo. Né? Mas hoje iremos estar falando sobre Marta e Maria. É isso? Estaremos falando sobre essas duas mulheres. Aliás, a amada irmã Índina estará falando sobre ela e iremos mais aprender sobre essas duas mulheres com base na Bíblia, como sempre, com a Bíblia aberta. Você pode estar nos acompanhando, pode pegar sua Bíblia aí, abrir. Se tiver alguma dúvida, né, irmã Índina? Pode mandar pergunta, perguntar. Fique à vontade. E vamos lá, minha irmã. Está com você agora. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Pela sua presença. Eu que agradeço Fique à a vontade. oportunidade. É um prazer imenso estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre duas mulheres. Não tem como falar de Marta nesse texto, deixando Maria. Não tem como falar de Maria deixando Marta. E nós vamos fazer esse estudo sobre as duas. Eu gosto muito da maneira que Lucas traz as narrativas a respeito de Jesus Cristo. Fico imaginando Lucas investigando relatos, dialogando com pessoas, fazendo todo o seu papel investigativo a respeito dos feitos de Jesus, do ministério, dos milagres, das curas, da forma que Jesus agia e convivia dentro da sociedade. E isso é interessante demais, pensar Lucas como uma pessoa que não foi testemunha ocular, não estava ao lado de Jesus, mas interessado em conhecer, em pesquisar, em saber, curioso, querendo saber se era verdade ou não. Todas aquelas histórias eram tudo muito mirabolante. E Jesus, de uma forma tremenda, realizava sinais e prodígios, quebrava protocolos e paradigmas para curar, para salvar. E é interessante, eu gosto muito da forma que Lucas expõe, descreve, relata essas histórias com muita peculiaridade no seu evangelho. E eu vou convidar vocês para abrir o evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, para que nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Você que está em casa pode acompanhar, pode pegar a sua Bíblia. Você que está na rede social pode acompanhar. Eu sei que muitas pessoas também têm a Bíblia online no celular, pode acompanhar. Para que nós possamos fazer a leitura. Eu estou tentando aqui compartilhar a live pelo seu Instagram, no meu, mas a internet hoje não está muito boa.
Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, você que está aí sintonizado, sexta-feira, a primeira sexta-feira de 2025. Que bênção de Deus. Vamos fazer a leitura e nos diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada, com muitos afazeres. E aproximando-se Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Vou convidar você a fechar os seus olhos onde você estiver, para que nós possamos fazer uma oração nesse momento. Deus amado e querido Pai, nós estamos aqui, Senhor, cremos que na Tua presença, nós estamos aqui para realizar mais um estudo da Tua Palavra, reverberando a Tua Palavra, Senhor, neste local, nesse canal de bênção, onde vai chegar aí nos lares de muitas pessoas, através das redes sociais e do rádio. Nós queremos te agradecer pela oportunidade. Eu quero pedir ao Senhor que nessa noite nos abençoe. Venha tirar todos os impedimentos para que todas as pessoas que estão conectadas possam ouvir, aquelas que ainda ouvirão outros dias, que vai ficar gravado. E quero pedir ao Senhor que nessa noite fales e não te cales, através desse estudo. Venha trazer a iluminação das ideias, venha falar com os nossos corações, que os nossos corações estejam sensíveis a ouvir a Tua voz. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Reconhecemos a nossa miserabilidade, a nossa condição de pecador e queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. No Antigo Testamento, haviam cerca de 252 leis, mais ou menos, que compunham o código obedecido pelos judeus. No período, na época de Jesus, eles quase que triplicam esse número em 603 leis que vão compor esse código obedecido ou estabelecido pelos judeus. E 100 dessas leis, mais ou menos, elas estão dificultando, se assim posso dizer, a vida das mulheres. Os rabinos, na época, consideravam mais fácil queimar a Torá do que ensiná-la a uma mulher. E eu acho isso muito interessante. A mulher, nesse período judaico, era aquele período mesmo que ela não tinha voz e não tinha direito de fala, muito menos de se apresentar nos locais de adoração pública. Para se ter noção disso, e a exemplo disso, Jesus ele vem quebrando esses paradigmas e ele vai ensinar no lado externo do templo, justamente para que as mulheres e os desfavorecidos pudessem se reunir aos ouvintes. Quando Jesus vem e Isaías vai profetizar lá no capítulo 61, que ele vem para abrir os olhos dos cegos, para trazer esperança aos pobres, ele vem trazer ajuda aos necessitados.
O grupo de mulheres provavelmente, possivelmente, é um dos mais afetados. Mulheres, crianças, viúvas, pobres, órfãos. Esse é um dos grupos mais afetados. Jesus, ele vem quebrando esses paradigmas. Jesus, ele vem elencando, ele vem incluindo, ele vem dando à mulher um lugar de posicionamento, um lugar de destaque. Ele vem incluindo a mulher no ministério dele. E isso é muito interessante pensar. Nessa época, onde não existia o lugar de fala nem de voz, muito menos de estar em lugares públicos, Jesus vem quebrando esses paradigmas. Nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, no Neotestamentário, o diálogo mais importante que você pode encontrar, que é o de Jesus com a samaritana. Ele vai ensinar teologia para ela. Verdade. Ele vai ensinar tópicos que não era possível aos olhos e às leis ou à conduta judaica na época ser permissível. Ele não podia nem estar falando com uma mulher. Ele não podia nem estar sozinho na beira de um poço falando com uma mulher. E quanto mais samaritana. Uma samaritana. A tribo, vamos dizer assim, que é rival dos israelitas. E Jesus, ele vem quebrando todos esses paradigmas. Quando você vai ver na aparição da ressurreição de Jesus, ele vai se apresentar justamente para Maria Madalena. Jesus vê na samaritana uma aprendiz, uma mulher, uma voz, uma pessoa que vai ser capaz de levar o seu ensino para outros. A respeito disso, ele vai dizer para ela: vai e comunica aos teus irmãos. Quando ele aparece para Maria Madalena, ele vai fazer a mesma coisa. Essas duas mulheres, elas vão transmitir as boas novas. Maria Madalena, ela vai transmitir a ressurreição de Cristo, ela vai transmitir o Cristo ressurreto. A mulher samaritana, ela vai transmitir o ensino que ela aprendeu de Jesus a respeito da adoração. Como é que se adora? Onde é que se adora? Onde é? No templo? É no monte? E Jesus vê na samaritana, nessa mulher, uma mulher capaz, uma aprendiz capaz de levar o seu ensino. Nesse contexto, em que as leis eram desfavoráveis às mulheres, onde muitas pessoas acreditam que a Bíblia ela é machista, mas quando nós olhamos para o contexto bíblico e as histórias, a Bíblia não é machista. Verdade. Jesus, ele sempre vem incluindo as mulheres. E ele vem mostrando aí, como você me falou, quebrando esse paradigma, já mostrando que o Deus Todo-Poderoso não é o Deus que o povo ali, o povo não, os fariseus ensinavam, passava para o povo, né? E permita só um segundinho, irmão Ida. Queria dar boa noite aqui a Francisco, boa noite, meu primo e irmão, que a paz do Senhor nos cubra com o manto sagrado. Sempre estou aqui ligado. Aqui é Quinha, seu primo, estou aqui em Tanque Novo e minha esposa Carminha. Boa noite, meu primo, a paz, que Deus venha abençoar você, tua esposa aí, toda a família. Abração, viu? Muito obrigado aí por sempre estar ligadinho conosco. Então, Jesus vem quebrando todos os nãos. Sim. Jesus vem derrubando todos os nãos referentes às leis. Num período desse, nós vamos encontrar, dentro do contexto, a história de Marta e Maria. Porque num contexto, e eu amo a Bíblia e
gosto muito das histórias da Bíblia porque ela nos traz e nos aproxima do contexto familiar. A Bíblia vai trazer um contexto doméstico na história de Marta e Maria, duas irmãs. Elas moram no mesmo ambiente. E Maria, a respeito disso, já tem uma situação que vai ungir os pés de Jesus, onde muitos até acreditam que seja a mesma pecadora que unge os pés de Jesus, mas a igreja anglicana rebate isso. E os pais da fé, os pais da igreja, eles também rebatem ser Maria. Outros vão dizer que é Maria Madalena, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, visto que nós não temos o nome dessa mulher, mas em um determinado episódio, essa Maria, a irmã de Lázaro, ela também vai fazer esse mesmo processo ou ritual de ungir os pés de Jesus, preparando para o momento crucial da vida de Cristo. Então, ela já tem esse momento específico, Maria. E Jesus nos traz aqui nessa palavra para um contexto doméstico, um contexto familiar, um contexto de duas irmãs. E Jesus entra dentro desse lar. Jesus chega e a Bíblia vai dizer que Marta o recebe em sua casa, uma aldeia distante de Jerusalém, poucos quilômetros. E Jesus vem com seus discípulos, passando ou caminhando. Eu vou colocar Jesus aqui agora numa posição de viajante. Ele era amigo de Lázaro, ele era amigo de Maria, ele era amigo de Marta, e nós já sabemos disso. Mas eu vou colocar Jesus agora aqui numa posição de viajante. Alguém que está em viagem, passa pela cidade, passa pela aldeia onde Marta e Maria moram, e elas já conhecendo a história ou conhecendo o próprio viajante, que é Jesus, sabendo quem ele é, o recebe em sua casa. A Bíblia vai deixar claro, e Marta o recebe em sua casa. E aqui eu já vou trazer aqui, dentro dessa palavra, que Marta o recebe em sua casa. Quero fazer desse um ensino mais pragmático e objetivo possível para que você entenda isso. Marta o recebe em sua casa. Eu vou colocar esse texto aqui, esse versículo, dentro do mesmo contexto do qual nós recebemos Jesus nas nossas vidas. Jesus, ele chega, ele se apresenta, ele se revela para nós por meio da sua palavra. Alguém prega, alguém anuncia, e você automaticamente, com seu coração sensível, recebe Jesus em seu coração. Recebe Jesus em sua vida e leva Jesus automaticamente para sua casa. E vou colocar Jesus aqui dentro do contexto de um viajante. Alguém passa no vilarejo, na cidade, e vai lá, bate na porta e você o recebe em sua casa. A Bíblia vai dizer que Maria, a irmã de Marta, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele ensinava. E isso aqui é muito interessante. Observe. Eu tenho aqui um contexto doméstico de duas irmãs. Provavelmente elas já eram mulheres maduras, idosas, não eram mais tão jovens. Pelo contexto, pela geografia do lugar, pelo período, nós entendemos isso. E por que eu vou aplicar dessa forma aqui, para que vocês entendam melhor esse texto? Maria, automaticamente, quando Jesus chega, ela senta e vai ouvir. Nós estamos num contexto que as mulheres, nessa época, não eram permitidas a estar em lugares públicos, adorando ou ouvindo.
Nós estamos falando desse contexto. Jesus está agora na casa delas e elas sabem quem é Jesus. Maria senta para ouvir e Marta é a mulher que está preocupada, é a mulher que está pensando no que vai preparar para servir a esses viajantes que chegam em sua casa. Como uma boa dona de casa, Marta recebe, mas não dá a atenção devida. Marta recebe, mas ela não faz sala para ele, como nós costumamos dizer. Marta recebe, abre a porta, mas deixa o convidado sentado junto com as pessoas que o acompanham e parte para outro cômodo da sua casa para cuidar dos seus afazeres. E eu falei a vocês que eu ia trazer em duas perspectivas e vou aplicar isso aqui. Receber Jesus na nossa vida e na nossa casa é importante. Mas assim como receber, dar atenção devida, também é importante. Eu posso receber Jesus na minha vida e posso receber Jesus na minha casa, trazendo ele dentro do meu coração. Eu posso receber ou ter recebido Jesus há muito tempo, quando lhe foi anunciado a palavra. Mas qual é a situação, com o passar dos dias, com o passar dos anos, com o passar do tempo, que eu tenho dado atenção a Jesus? Será que eu estou dando atenção a Jesus que chegou na minha vida e na minha casa, da forma que é devida, sabendo quem ele é e o que ele representa? Ou será que eu só abri a porta e recebi, mas que não dei mais atenção? Algumas pregações que a gente ouve, as pessoas condenam muito Marta. E hoje eu vou defender Marta. Vou defender Marta. Marta é uma boa dona de casa. E Jesus não condena a atitude de Marta. E Jesus sabe que Marta ela está preocupada como uma boa dona de casa. Porque é lógico que se chega alguém na minha casa, eu vou me preocupar em dar para ele o melhor. Eu vou me preocupar de que meio-dia a comida esteja na mesa, a mesa esteja posta para que eles comam. E eram muitas pessoas aqui. Não era só Jesus. Havia os seus discípulos também. Então Marta ela era uma boa dona de casa. Muitos condenam Marta, que só abriu a porta, que saiu, que ficou preocupada e que eu não tenho que ser Marta. E muita gente quer ser Maria e não quer ser Marta. A questão é, eu digo, às vezes eu penso nisso. Muitos querem tirar Marta só para poder. Muitos querem ser Paulo, né? A questão não é querer ser, é poder ser. É muito fácil eu querer ser, mas eu estou. Não digo capacitado, quem capacita é o Espírito Santo, é Deus, mas será que eu estou preparado para passar por tudo que ele passou, por tudo que Marta passou? Exatamente. Olha, eu tenho duas irmãs, eu tenho o perfil de duas mulheres, eu tenho aqui o perfil de 2 grupos dentro da igreja. E eu posso trazer isso dentro desse contexto aqui, dessas 2 mulheres. O grupo que senta para ouvir Jesus ensinar e o grupo que só recebe Jesus. E uma vez recebeu, acredita que já é suficiente. Verdade. Eu já sirvo a Jesus, mas não para ouvir Jesus ensinar. O grupo que recebe Jesus uma vez em sua casa, que recebe Jesus em sua vida, que aceitou Jesus há anos, mas que não pega uma Bíblia para ler, que não para, que não tem prazer em ler a Bíblia, em
em ouvir os ensinamentos de Jesus. Porque como é que a gente ouve Jesus ensinar nos dias de hoje? Através da Bíblia. Se eu não tenho prazer em separar uma hora dos meus 24 horas tem o meu dia. Se eu não tenho prazer em separar uma hora para sentar, para ler a Bíblia, eu só recebi Jesus uma vez em minha vida, em minha casa, ele foi comigo. Mas eu não estou dando a atenção devida que ele merece. Pode. Marta, ela recebe Jesus de alguma forma. Sim. Porque, no caso de Marta, ela recebe com zelo. Por exemplo, ela está preocupada. Eu vou entrar exatamente no que você falou. Ela entra preocupada como naquela época as pessoas eram muito viajantes, as pessoas passavam por muita necessidade, principalmente de fome, né? Aí o que é que ela estava preocupada? Em abastecer as pessoas, em cuidar das pessoas para que elas se sentissem bem acomodadas. No caso, como você citou aí, tem um pessoal na igreja também, que isso é só um toque, não é crítica, é só um toque. Tem pessoas que realmente têm muito zelo na igreja, que querem fazer, que querem ajudar de alguma forma, mas às vezes elas não querem ouvir para saber de que forma pode ajudar de uma forma melhor, né? De uma forma mais preparada, vamos dizer dessa forma. Então, eu só queria deixar esse adendo aí, que eu sei que você vai entrar nesse assunto, nesse lado, mas só para deixar registrado. Exatamente isso. Nós vamos falar disso. Marta, ela não é a mulher que Jesus oprime nem que condena. É a mulher que Jesus vê exatamente o que você falou. Uma dona de casa zelosa e cuidadosa. Agora Jesus chama a atenção de Marta. A presença dele. Para ouvir Jesus ensinar, são poucas pessoas que querem parar para ouvir Jesus ensinar. A multidão geralmente gosta de ir atrás de Jesus pelos milagres que ele faz. Prodígio. Mas para sentar para ouvir o ensino de Jesus, são poucos. E Maria é esse grupo minoria. Maria é esse grupo minoria. A palavra ocupada, o verbo ocupada, a etimologia dela significa puxar ao redor, distraída. Inquieta fala de intranquilidade no íntimo. E preocupada fala da confusão externa que a acompanhava. Jesus não condena Marta por Marta ser uma mulher proativa. Ele estava fazendo apenas um alerta e eu vou chamar aqui agora a sua atenção. Exatamente. Há uma necessidade que nós precisamos entender que todo serviço, por menor que seja, ele é cansativo. Não importa se dentro da igreja eu sou aquela mulher que sirvo em todas as áreas. Em todos os departamentos eu estou lá ajudando, eu estou tentando fazer de tudo. Tem pessoas assim dentro da igreja, não tem? Que se tiver uma festa, ele está no meio. É culto de criança, ele está no meio. É culto de jovem, ele está no meio. É culto de senhor, de senhora, ele está no meio. É domingo, ensaio, ele está lá. É tudo ele está. Se for possível, ele limpa a igreja, ele faz a cantina. Existe esse tipo de pessoas dentro da igreja. Aqueles que estão o tempo todo servindo às mesas. Só que Jesus chama Marta aqui para um alerta. Marta, todo serviço é cansativo. E olha o que Jesus vai dizer para ela. Você está inquieta, há uma intranquilidade interna em você. Você está ocupada, ele está dizendo, você está distraída com muitos afazeres. E uma mulher ocupada demais pode ser dentro da casa, porque tem mulher que tem essa mania de acordar, já bater os pés da cama e correr para cuidar da casa. Eu acho isso louvável. Mas isso cansa e é cansativo os afazeres da casa, o desgaste, a distração com os afazeres da casa. Em
inquieta, há uma intranquilidade dentro de você, uma inquietude, você está ocupada, você está preocupada, as preocupações, a intranquilidade, o que acompanha você no externo está tirando a sua paz, fazendo com que você fique distraída. Aquele tipo de pessoa que está o dia todo fazendo os afazeres que tem para fazer. E Jesus vai chamar a atenção e dizer assim, olha, essas coisas, elas são importantes. Mas só que o tempo, a negligência em não parar para buscar ao Senhor no seu dia a dia é perigoso. Todos esses afazeres são importantes? São. Nós precisamos fazer o quê? Separar o nosso tempo no nosso dia a dia, nas nossas 24 horas, entendendo que nós não podemos negociar e nem negligenciar o tempo com Cristo. E essa é uma grande preocupação, porque o mundo hoje, a sociedade, ela quer uma resposta ao nosso sucesso. O mundo, ele nos impele, nos impulsiona a essa correria. E muita gente hoje não consegue fazer devocionais. Algo simples. Devocionais. Não consegue parar para orar. Não consegue parar para ler a Bíblia. Tem pessoas que começa a ler a Bíblia, a panela tá... Lembrou que tem que desligar a panela, levanta. Distração. A pessoa tá lendo a Bíblia. Aí daí a pouco, deixa eu pegar aqui o celular porque eu tenho que ver o que mandaram aqui no meu celular. Distração. A pessoa tá lá e... Deixa eu ver aqui porque eu tenho que colocar a água do arroz no fogo. Distração. E Jesus está chamando Marta a um alerta. E olha o que ele vai dizer para ela. Marta, olha o que ele vai dizer para ela. Uma mulher ocupada, inquieta, preocupada com muitos afazeres, sabe o que é que vai acontecer com você automaticamente? Você vai começar a se desgastar de uma forma tão grande que você vai começar a reclamar. E eu vou mostrar isso para você aqui na Bíblia. Marta está tão cansada, tão desgastada, tão preocupada, que ela vem ao encontro de Jesus de volta na sala e ela vai olhar para ele e vai dizer assim: Senhor, não te importas que eu sirva só e que a minha irmã fique aí sentada aos teus pés ouvindo? Manda ela vir me ajudar. Olha o diálogo de Marta com Jesus aqui. Qual é o momento de fala de Marta? Reclamar. E tem pessoas que vivem dessa forma. Tão inquietos, com tantos afazeres, tão preocupados com a vida, com o que não pode dar jeito, com o que quer, ansiosos para resolver situações e questões que muitas vezes nem conseguem. E que pode esperar. Negligenciando o tempo da intimidade com Deus, negligenciando o tempo de estar a sós com Deus, tempo com Deus e tempo para Deus, solitude. Está difícil nós tirarmos um tempo para nós, para o autocuidado, para cuidar da saúde, para cuidar da mente, psicológico. Está difícil. Imagine você hoje separar um tempo, solitude, você e Deus, você a sós com Deus, tempo para Deus e tempo com Deus. E Jesus está dizendo isso a ela e ela vem um momento de fala. A fala de Marta aqui nesse diálogo é reclamar. Ela volta até ele na sala, no cômodo que ele está. Vamos supor que é a sala, no cômodo que ele está. Ela vem da cozinha. Vou colocar isso aqui para que vocês entendam melhor.
volta até ele e diz assim: Senhor, o Senhor não se importa não que eu sirva sozinha, que a minha irmã esteja aí te ouvindo? Manda ela vir me ajudar. Ela está tão desgastada que ela vem reclamar. E acontece isso muito nos nossos dias. Pessoas que só vêm na presença de Jesus para reclamar. Ou pessoas que só vêm na presença de Jesus para pedir alguma coisa. É o que mais Ela tem. reclama e ela pede. Aí existem muitas pessoas que estão vivendo ansiosas, preocupadas, com muitos afazeres, querendo dar conta da vida dele, da vida da igreja, da vida do pastor, da vida do ministério, da vida de todo mundo da família, querendo resolver os problemas da família inteira, até dos que moram perto, dos que moram longe. Tem gente assim. Fica tão acarretado, fica tão desgastado por conta dos afazeres, dos problemas, aí fica inquieto, vive essa inquietude, intranquilidade na alma e só chega na presença de Jesus ou para reclamar ou para pedir. Mas não tem prazer de deleitar na presença dele apenas para ouvir ou para desfrutar da presença. Até recebeu Jesus, mas o lugar de fala, de diálogo com ele é só reclamando da vida, dos afazeres, dos problemas ou pedindo coisas. Imagina você tem um filho e o seu filho só vem falar com você para reclamar e para pedir alguma coisa. Que relacionamento chato. Não é esse relacionamento. Ainda tem mais, quando ou recebe um não, ou uma palavra de exaltação, das duas uma, esse tipo de pessoa. Ou vai achar ruim, ou vai dizer que não é de Deus. É capaz de pegar a Bíblia, não, essa aqui não é para mim, não. E for olhar outra parte da Bíblia para encontrar algo que seja mais condizente com o que ele quer ouvir. Esse é o risco de todo mundo que vive nessa agonia do serviço e que não entende que todo serviço, por menor que seja, ele é cansativo e que você precisa ter tempo para Deus. E negligenciar o tempo com Deus não é brincadeira. E sabe qual é o Pode perigo custar caro. disso? Também pode custar caro. Sim, e o perigo disso, dessa situação, porque quando você faz muitos afazeres, vamos colocar no contexto, como a irmã colocou, na igreja, culto de oração, ensaio, limpa, tal. Isso é do ser humano, sem perceber, se sente no direito de ter que receber algo. Hoje, falar com Deus e Deus tem que dar, porque eu estou fazendo a obra, eu estou orando, eu estou no culto de oração, estou todos os domingos, eu estou tomando Santa Ceia, então eu tenho que receber. Bem colocado. Deus agora vira o serviçal. Deus é obrigado a lhe dar porque você está servindo. E servir a mesa não é importante. Mais importante que servir a mesa é você estar. O risco de você viver servindo as mesas e querendo estar fazendo tudo na vida, tanto na sua casa quanto resolvendo problemas de família, é que o risco é disso virar um fardo. Tem pessoas que vivem tristes, depressivas, ansiosas, sem expectativa e sem esperança de vida. Por quê? Porque está carregando fardos que não era para carregar. Problemas que não era seu. Problemas de família, problemas de sobrinho, problemas de tios, problemas de mãe, problemas de irmãos. E que você traz isso para a sua vida querendo resolver todos esses problemas. Isso cria um risco muito grande de virar fardo. Por mais prazeroso que seja ajudar alguém, você também precisa saber que existe um equilíbrio. E dentro da igreja, da mesma forma. O cargo
que você serve, o ministério que você serve, o trabalho que você faz dentro da igreja, ele é para ser prazeroso, porque no dia que ele vira fardo, acabou. Você vai ser só aquela pessoa exausta que reclama de tudo. E você ainda vai querer cobrar dos outros que ele seja e ele esteja no mesmo pique que você. Aí você vai olhar para mim, que estou lá só ouvindo. É verdade. Que estou sentadinha só ouvindo. E você vai dizer assim, ai, mas ele não faz nada. Não ajuda ninguém. Eu digo isso assim porque eu passei por algo parecido, minha irmã. Quando eu estava em São Paulo, eu estava bem nesse período. Chegava ao trabalho, eu nem ia em casa, era direto para a igreja. E abria a igreja, limpar a igreja, ao ponto que minha esposa chegou a falar comigo, pastor. Aí ele teve que sentar comigo, conversar e explicar, ó, primeiro Deus, segundo a família. Aqui a igreja você deve ajudar, mas primeiro cuida da família. Primeiro ministério é a família. E com isso, foi passando um tempo, né? Eu vim aprendendo. E quando você está acostumado a sempre fazer algo, fica um pouco difícil de você ir se formando. Mas eu venho conseguindo isso. E sabe o que acontece? É que quando... É mais ou menos o que você fala. Exatamente. Você estava falando assim, é exatamente o que eu passei. Quando você começar a dar o equilíbrio, as pessoas começam a botar. Aí não faz nada. Não, vamos ter que trabalhar. Ó, a seara é grande. Você não fala isso. E poucos são terceiro, então, você falando aí, parece um filme, assim, passando na minha cabeça. Exatamente isso. Nós precisamos aprender a descansar. Não importa se é no secular ou se é na igreja. Nós precisamos aprender a descansar. Se você não descansa, você vai criar ou você vai viver algumas síndromes. E você vai viver exausto e sufocado. E esse é um grande perigo. E eu ia falar disso aqui. Há muitas mulheres frustradas e há muitos maridos frustrados e há muitos filhos frustrados. Por quê? Porque o tempo da família não existe. Ou o homem está trabalhando demais e só pensa no trabalho, ou a mulher trabalha demais e só pensa no trabalho, ou está pensando só que a vida se resume a servir na igreja. Não, mas é para Deus eu tenho que fazer. Não, mas é para Deus eu tenho que fazer. Enquanto Deus, ele não está mandando você fazer. E você acredita que é porque é para Deus, você tem que estar ali fazendo tudo. E em todo o tempo. Mas e o tempo da tua família? E o tempo da atenção? E o tempo do passeio? E o tempo do lazer? Precisa existir, precisa equilibrar. E muitas famílias frustradas e muitos ministérios frustrados, muitas pessoas frustradas, porque não existe tempo de lazer, só existe em muitos lares tempo de trabalho. Tem pessoas que acreditam até que lazer é pecado. Pior que é. Não, é pecado. Tem que estar na igreja, servindo. Não, se eu não passar o ano novo na igreja... É pecado. É pecado. Infelizmente. Não, se eu não passar o ano novo na igreja, o ano não vai dar certo. Mas se passar com a tua família dentro de casa fazendo uma oração, Jesus não vai estar lá? Vira aquela questão, como é, irmãs, quando acontece isso. Se eu não passar na igreja, não vai dar certo. É como um amuleto, né? Amuleto. Sim, vira um amuleto, exatamente. Então, nós estamos vivendo um período distorcido em muitos casos e muitas pessoas precisam aprender. Precisam muito voltar a esse texto aqui de Marta e Maria para entender o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus está dizendo. Marta, você está inquieta, ocupada e com muitos afazeres. Olha o que ele vai dizer depois. Olha só, Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Jesus está dando o motivo de Marta estar ansiosa, ocupada, inquieta, com inquietação íntima.
deixando com que os problemas externos ocupem a sua mente, os problemas lhe aflijam, lhe cause exaustão, que você fique agora só reclamando, amargurado, cobrando das pessoas, o que você não consegue entender que elas estão de forma equilibrada, vivendo suas vidas, e você quer colocar as pessoas no seu parâmetro, no seu padrão, na sua caixinha. E aí o que acontece? Olha o que Jesus está dizendo. Cuidado que todas essas coisas que você está vivendo, esses muitos afazeres que você está fazendo, está te deixando uma pessoa ansiosa. E se você parar para analisar esse texto, eu estava analisando essa palavra e pensando como é verdade isso aqui. Nós ficamos ansiosos por conta das coisas do dia a dia, que nós queremos o tempo todo resolver, fazer, viver. Você almoça pensando no que você vai cozinhar para a janta. Não é assim? Bem assim. Toma café da manhã já perguntando o que é que vai almoçar. A gente já dorme pensando que no outro dia a gente vai ter que ir pagar boleto, ir no banco, ir na igreja, ir resolver uma coisa, ir resolver outra, na escola. A gente não para, a mente do ser humano não para. A nossa mente, ela não para. E esses muitos afazeres, ou essas tentativas de afazeres, ou viver nessa inquietude, sem equilíbrio, sem descanso, sem parar um pouco para meditar, sem parar para orar, para ouvir Deus, para aprender sobre Ele, para ter tranquilidade na alma através da palavra, da oração, para ter a orientação do Senhor, isso está nos tornando pessoas ansiosas. Os problemas, as ocupações, os afazeres nos deixam pessoas ansiosas. E ansiedade é algo terrível. E é algo que precisa ser tratado. A ansiedade precisa ser tratada. Gera um problema muito grande nas nossas vidas. Quando nós não conseguimos equilibrar e quando nós não conseguimos parar, descansar, ou quando nós não conseguimos resolver as situações que nós queremos, nós nos tornamos pessoas ansiosas. E uma vez que a ansiedade ela bate, uma vez que a ansiedade ela chega, uma vez que nós somos acometidos pela ansiedade, é muito complicado. É muito difícil isso. E ela pode gerar outros tipos de problemas. Eu me lembro que... E doenças também. Doenças. Eu me lembro que quando meu pai estava lá na UTI, eu fiquei 60 dias com ele. E depois desses 60 dias que eu fiquei com ele, em um período terrível, que eu tentava o dia inteiro e à noite, eu não dormia, minha mente não parava, tentando resolver a situação dele, tentando conseguir regulação, tentando falar com o médico, e era uma tribulação tão grande. Eu desenvolvi, depois que ele faleceu, eu desenvolvi ansiedade, e até hoje, já se completam agora 4 anos esse ano, e eu ainda tenho ansiedade. Daquele período eu ainda vivo com ansiedade. E tem 2 maneiras da gente controlar a ansiedade. Uma é orando e lendo a Bíblia. Essa é uma das formas de tranquilizar a nossa mente. Outra é com medicação e terapia. Não tem outro caminho. Porque precisa ser tratado. E a gente precisa aceitar e precisa entender. E quando você vive esse período de ansiedade, é algo extremamente inexplicável. Você está bom e no mesmo instante você pode ter ali uma crise de ansiedade. Para controlar isso é como? 2 maneiras. Aceito o que tenho, preciso do tratamento clínico e preciso também de oração e meditação na palavra.
São as duas formas que você consegue tranquilizar isso, para que não chegue a um estágio grave ou desenvolva outros tipos de enfermidades. Então, Jesus, ele traz dentro dessa palavra, dentro desse contexto, Jesus, ele traz essa alerta para nós. Cuidado com esses afazeres exacerbados, cuidado com essa necessidade que nós temos de estar querendo servir, 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 fazer, 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 resolver, resolver, resolver. E nós estamos nos tornando pessoas inquietas, ansiosas, que não descansamos, que não paramos, que negligenciamos o tempo com Ele. E isso pode nos causar um problema muito grande. E engraçado que Jesus ainda vai deixar explícito algo. Ele fala, ó, todavia apenas uma é necessária. De todas as coisas que ela estava falando, Jesus fala, todavia uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirado. Porque é a presença dele, ouvir ele, aprender sobre ele. Essa é a única coisa necessária. Ele deixa bem claro. É como se estivesse falando assim, ó, Marta, de tudo isso, esses afazeres todo aí que você está correndo, só um é necessário, a minha presença. Exatamente. Milton Monte, ele vai falar um trecho em um livro da seguinte forma. Antes eu trabalhava para Deus, mas naquele dia eu aprendi a trabalhar com Deus e me relacionar com Ele como o Pai que é, depois de viver uma experiência. Ele vai dizer que ele trabalhava para Deus e ele achava que isso era suficiente. É o que nós estamos falando, de você passar o dia todo só servindo, 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 negligenciando seu tempo de estar com Ele. E aí ele vai dizer que depois de uma grande experiência que ele teve, e ele viu que servir não era o suficiente, não era o necessário, ele entendeu que o principal era o tempo que ele tinha com Deus e o relacionamento que ele precisava desenvolver e construir com Deus. E nós precisamos aprender a construir e desenvolver o relacionamento, a intimidade com o Senhor. E eu não quero ser uma pessoa taxativa nem crítica, mas trazendo uma questão muito importante, principalmente as mulheres, é o nosso público-alvo aqui, mas eu sei que tem homens aí ouvindo também. Tem. E eu quero dizer a vocês também, principalmente vocês que têm ministério, que estão em igrejas ou dentro das suas famílias, que vocês têm essas responsabilidades de ser pilar da casa, que nós precisamos desenvolver o relacionamento com Deus e a intimidade com Cristo. Estar dentro da igreja todos os dias da semana não quer dizer que eu tenha intimidade ou relacionamento. Perfeito. Muitas vezes eu estou lá todos os dias, mas eu nunca ouvi a voz do Senhor. Por que eu nunca ouvi a voz de Deus? Porque eu nunca parei para conversar com Ele. Porque eu nunca parei para ler a palavra. A zoada do púlpito, o emocionalismo do púlpito é uma coisa. Mas o que vai firmar os nossos passos e vai aumentar e desenvolver a nossa fé é a palavra. Infelizmente foi colocado por muito tempo na cabeça das pessoas que estar na igreja é sinônimo de salvação. Se eu estou sempre lá, vou ser salvo. Se faltar um culto, então? Se faltar um culto é pecado. E esqueceram que a palavra é a salvação, porque a palavra é Cristo, né? É a intimidade. Esses dias eu estava dentro da igreja e uma irmã começou a cantar e eu comecei a bater palma. E eu batendo palma, todo mundo me olhou. Aí eu disse assim, Jesus, será que bater palma é pecado? Ainda pisando em ovos. Parece que nós estamos pecando, né? Fazendo uma coisa extrema. Mas isso é legalismo religioso e religiosidade impregnada dentro de nós que está nos matando. Está matando a intimidade e o relacionamento com Cristo. O fluir do Espírito. Sim. E Jesus, ele nos traz outro alerta que
A outra dificuldade que nós temos de entender dentro desse contexto de duas irmãs, nesse texto, é que a unidade, ela é importante. A rede de apoio é importante. Eu preciso ter uma rede de apoio. Eu preciso de pessoas que me ajudem a carregar o fardo. Eu preciso de pessoas que me ajudem a resolver algumas questões. Eu preciso de pessoas que me ajudem em oração. E isso é algo extremamente hoje, nos dias de hoje, difícil. Tem pessoas que dizem assim, não conte seus problemas para ninguém. Não conte sua vida, não conte seus problemas para ninguém. Mas tem uma coisa que eu preciso entender aqui na palavra. Eu preciso de pessoas que me ajudem em oração. E eu também preciso ser rede de apoio para outras pessoas. Eu preciso ser uma pessoa de confiança. E preciso de pessoas de confiança que me ajudem a fazer os afazeres que eu tenho que fazer. Você pode estar servindo o dia todo na igreja, fazendo todo o trabalho, mas você vai sozinho porque você quer, não é porque Deus mandou, não. Ou porque não tem a quem ajude. Você falou isso aí, me lembrei de Esther. É porque você quer servir. Ó, se eu estou dentro da minha casa e mora dentro da minha casa o meu marido e os meus filhos, eu preciso delegar as funções dentro da minha casa. E cada um vai fazer sua função. Agora, eu não posso ficar o dia todinho fazendo as funções para todo mundo e deixar eles de bracinho cruzado. E no final do dia eu vou estar o quê? Reclamando. Desgastado. Marido dentro da casa que não faz nada, que não ajuda uma esposa a lavar um prato. Aí no final do dia essa esposa está como? Desgastada, exausta, reclamando. Porque ela está o quê? Ocupada com todos os afazeres domésticos. E muitas trabalham fora e ainda tem que chegar em casa e dar conta da casa. E os maridos estão fazendo o quê que não pode ajudar? Porque hoje assim, se trabalha os dois fora, chegou em casa, os dois cuidam da casa. Enquanto um faz uma tarefa, outro faz outra. Enquanto um faz uma coisa, outro faz a comida. E é assim. Lá na minha casa, pelo menos, é assim. Lá em casa que a gente trabalha fora. Quando chega em casa, as coisas que tá pronto. Tem a menina e tem o menino, os dois. Exatamente. Delega funções. Tem filhos, delega funções, vai orientando, vai ensinando. Tá fazendo os afazeres da casa sozinho porque não tem quem faça ou porque quem mora com você tem essa cultura de você fazer sozinho e ele não te ajudar. Quebra ciclo, quebra a cultura, bora mudar isso. No final do dia, a mulher está reclamando de estar exausta e o marido está reclamando da mulher porque a mulher está exausta. E aí esse casamento, como é que fica? Muitas coisas que podem ser mudadas e atitudes que podem ser mudadas para o bem. Olha o que a palavra está dizendo e nós estamos trazendo ela em um leque, dentro de um contexto doméstico e familiar. Se mora dentro da casa com outras pessoas, todo mundo come, todo mundo suja, então todo mundo vai se organizar para cada um fazer uma tarefa. Porque aí vai sobrar tempo para todo mundo. Mas se eu estou fazendo as tarefas sozinho, é porque eu quero fazer as tarefas sozinhos. Eu quero fazer tudo sozinho. Aí é diferente. Tendo pessoas que moram comigo, vamos dividir as tarefas. Porque aí cada um vai se ajudar. E na igreja da mesma maneira. Está fazendo tudo sozinho na igreja, desgastado, por quê? Porque quer. Porque sempre tem alguém disposto a ajudar. Rede de apoio, unidade. Unidade dentro do lar. As famílias precisam viver a unidade, a união. Marido e mulher, filhos. E as pessoas precisam viver a unidade dentro da igreja. Rede de apoio. Se ajudar, se apoiar. Se a situação está difícil, se apoia, se ajuda, carrega um fardo do outro. É assim que nós precisamos entender e viver segundo as orientações da palavra. Quando Maria recebeu a notícia que ela ia ser mãe de Jesus, que o anjo veio, ele falou algo interessante para ela. Isabel, a tua prima, está grávida. E já era avançada de idade, não é isso? Uhum. E ela percorre quilômetros até a casa de Isabel. Com toda a dificuldade, com todo o caminho íngreme que existia. Ela vai lá
e vai até a casa de Isabel. Quando ela chega na casa de Isabel, ela, além de confirmar a promessa, além de ver que era realmente verdade o que o anjo havia dito, a notícia que ela recebeu era verdadeira, o que acontece na casa de Isabel? Isabel estava carregando o menino, precursor do Cristo. O que Maria carregava era maior que o que Isabel carregava. Eu gosto disso aqui. O que Maria carregava era maior do que o que Isabel carregava. Mas quando Maria chega na casa de Isabel ela é recebida com alegria. Na casa de Isabel tem café fresco. Na casa de Isabel tem abraço. Isabel não deixa de receber Maria com alegria, porque o que Maria está carregando é maior do que o que ela carrega. E se nós entendermos isso, isso aqui é muito interessante. E nós precisamos disso, nós precisamos de unidade, nós precisamos ser Maria na casa de Isabel. Nós precisamos ter pessoas que nos recebam com alegria, com abraço, com café fresco. E nós precisamos também ser Isabel na vida de Marias. Mulheres que têm ministérios e que têm dons diferentes e que carregam de formas diferentes propósitos de Deus, porque Deus ele trabalha na vida de cada um segundo a vontade dele, mas que não entendem isso. E aí aqui a Bíblia vai trazer algo aqui, e eu vou dizer para vocês que nós criamos uma rivalidade entre essas duas irmãs que não está escrito. Por que eu só quero ser Maria? Porque alguém já pregou falando mal de Marta. Por que eu só quero ser Maria? Porque alguém já colocou Marta numa posição desmerecida. Errado. Porque eu só quero ser Maria? Porque quando eu vou pregar eu só dou ênfase a Maria? Porque eu desmereço o que Marta carrega. E Marta também carrega algo especial e peculiar de Marta. Marta tem a personalidade de Marta. Marta é uma mulher proativa. E Jesus não condena Marta por ser proativa. Ele só está dando uma alerta a Marta. Acho que uma mulher virtuosa é fazer a fusão das duas, né? Se ela tiver a disponibilidade e o zelo e a atenção para o que Cristo fala, eu acho que ela vai se tornar... E nós vamos ver isso daqui a pouco. Glória a Deus. Uma grande rivalidade é montada entre as duas irmãs. Uma grande rivalidade é taxativa dentro das igrejas hoje, dentro das famílias, porque há uma comparação terrível. A gente percebe, eu olho para essa palavra aqui e a gente percebe isso. A rivalidade, a comparação gera vários problemas, complexos de inferioridades, ciúme, inveja, rivalidades. Uma carrega um dom, outra carrega um dom. É o mesmo Espírito, mas não entende que é para servir ao mesmo povo, ao mesmo Deus, que está fazendo a mesma coisa, só está diferente em propósitos diferentes, porque Deus ele tem um propósito na vida de cada um. Mas gera uma rivalidade, acha que uma é mais usada que a outra, acha que uma é melhor do que a outra, acha que um canta mais bonito, ensina mais bonito, mas não entende que isso é dom dispensado por Ele, é talento dado por Ele, é habilidades diferentes que nós temos, mas que independente de uma carregar algo maior que o outro, todas ali são importantes. Observe aqui nesse texto. Maria e Marta estavam dentro do mesmo ambiente com Jesus. Maria sentou para ouvir e Marta veio na fala dela, dentro do diálogo, para reclamar e para pedir que ele mandasse que a irmã ajudasse. Agora deixa eu perguntar aqui a você. Jesus não respondeu a Marta também? Respondeu. Jesus não falou com Marta também? Falou.
Independente de estar dentro do ambiente só ouvindo ou só reclamando, Jesus responde. É bom. Tá entendendo? Uhum. É muito bom. Independente de ter alguém ali só reclamando e pedindo, independente de ter outro só sentado ouvindo, nenhum é melhor do que o outro. Não existe escala de predileção de filhos, de pessoas com Cristo. Talvez a resposta de Cristo não vai ser a que queremos ouvir, né? Detalhe. É igual como a resposta que Cristo deu a Marta não foi o que ela queria. Mas direcionou. Mas direcionou. O mundo, ele parece que está o tempo todo nos dizendo que o nosso valor está naquilo que nós fazemos. Uhum. E isso é perigoso pensar dessa forma dentro do Evangelho, porque isso nos leva ao legalismo religioso, ao estilo de vida de achar que por causa do que nós fazemos ou das regras que nós cumprimos, nós somos merecedores da salvação ou do favor, da condição, das bênçãos merecidas do próprio Deus. Minha irmã, você falou, aconteceu isso, foi hoje lá no trabalho. Tem uma promotora, né? E a gente tava falando assim, tal, falando sobre a questão do Natal, do Ano Novo, que seja melhor tal, e entramos, sempre que eu tenho um brecha, eu entro falando sobre Cristo. Aí eu peguei e falei, Deus é tão maravilhoso, tal, e ela, é verdade, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu falei, tanto que a gente nem merecemos isso tudo e temos. Ela parou assim, nós não merecemos? Eu falei, não, nós não somos merecedores de nada. Ela, sério que nós não merecemos? Aí eu falei, o que é que a Bíblia fala? Todos foram destituídos da glória de Deus, estavam condenados. Se Cristo não vem e morre por nós, ela é mesmo, né? Aí parou assim, mas nós não merecemos. Meu irmão, tudo é dado pela misericórdia de Deus. É muito difícil para o ser humano reconhecer a sua miserabilidade. É muito difícil para algumas pessoas reconhecer que não presta. O versículo de Romanos vai dizer exatamente isso. Você não presta, você não vale nada. Exato. Você estava destituído da glória. Você não merece Cristo. Nunca mereceu e nunca vai merecer. E para algumas pessoas é difícil pensar isso. Eles se acham e se intitulam bons. Tem pessoas que têm um nível de pensamento tão grande em relação a isso, que ele acredita que ele é crente. Porque ele não bebe, porque ele não fuma, porque ele não se prostitui, porque ele não adultera, Ajudam alguém. porque ele faz caridade. Isso. Então ele já se considera um cristão, um crente na verdade, né? Um protestante. Ele tem todos os pré-requisitos, mas só falta uma coisa: aceitar a Jesus como Salvador. Aí a irmã me lembra do jovem rico. Sim. Cumpria todos os mandamentos, Eu só vou- faltava seguir a Exatamente. Cristo. Eu posso fazer caridade o dia todo. Eu posso seguir as regras, padrões morais. Mas se eu não aceitar Jesus Cristo como Salvador, meu amigo, eu não fiz 1% do que eu deveria fazer. E ainda pior, não tem nem salvação. Por Agora, mais que tenha feito isso tudo. explicar e se aceitar também leva um tempo, não leva? Sim. Eu não gosto, eu vou ser bem Receber. sincero. Eu não gosto dessa palavra aceitar, é receber. Receber a proposta de Jesus como Salvador. Receber a Cristo. Receber o porque Evangelho, receber a Cristo. Eu acho muito. Tô falando uma opinião minha. Sim. Muita prepotência do ser Eu humano dizer assim, aceito. eu aceito o que ele Eu sabe. Mas eu ainda acho que ainda tem. recebo. Mas eu ainda acho que tem um receber aí nesse meio termo. Mas quem aceitou primeiro foi Cristo. Não, né? sim, claro.
Mas depois que ele se revela, a pessoa tem que tomar uma decisão. Sim, Se quer permanecer com mas ele, tem mas duas... até isso não é de nós, isso até é influência pelo Espírito Santo. Tem o aceitar e o receber. Sim. Nós temos o aceitar e temos o receber. De qualquer forma, não é errado a gente falar, comunicar. Você aceita, você recebe, para mim, vai dar a mesma coisa. No ponto de vista que ele diga aceito ou recebo, confesse na realidade. Você confessa Sim. que a palavra certa seria essa. Confessar. Confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, nós o recebemos, uma vez que ele nos aceitou primeiro. Quando eu falei assim, não digo que é errado, Mas sabe? recebeu, É assim, algo meu. A Bíblia diz que ele nos escolheu. Isso. Aí nós vamos aceitar essa escolha? Entra nessa perspectiva. Sim. Uma vez que nós aceitamos que ele nos escolheu, e aí nós vamos então fazer a nossa confissão. Sim. Recebemos a proposta, Isso. então nós vamos abrir a porta agora do coração para Cristo. Abrir os nossos corações para Cristo. Falei da rivalidade, falei da comparação, que o mundo o tempo todo nos leva, nos impele a acreditar que nós somos o que nós fazemos. Falei da questão que aí nós vamos entrar numa perspectiva do... Acabei de falar. Religioso. Religiosidade? Da religiosidade, do legalismo religioso. De pensar que nós, porque seguimos regras, o nosso estilo de vida é cumprir regras, é o que fazemos que vai determinar que nós somos merecedores dos benefícios ou da salvação divina, quando não é isso, não é o que nós fazemos. Tem uma autora, Thalita Pereira, eu estou lendo um livro dela, inclusive, agora, que ela vai dizer assim, nós somos seres humanos, nós não somos fazeres humanos. E aí eu lembrei, quando eu estava lendo, Jesus falando para Marta. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres. Aí é como se eu estivesse lendo Jesus falando, Marta, você não é fazeres humanos, você é ser humano, você precisa descansar. Precisa descansar. Outra coisa aqui que nós vamos colocar. Duas mulheres dentro da casa, uma que vem para reclamar, para pedir, outra que senta para ouvir. É muito mais difícil a que senta para ouvir. É um grupo hoje que está escasso. É um grupo de minoria. Mesmo as pessoas que ainda não são evangélicas, mas que são católicas, que todos os cristãos que estão aí me ouvindo, independente da sua denominação ou religião, quando se fala em Deus como Senhor das nossas vidas, Deus soberano sobre todas as coisas, eu não estou colocando aqui nenhuma denominação ou religião, eu estou falando agora da soberania, da única divindade que nós cremos e que está acima de todas as demais. Está muito difícil hoje, no mundo que nós vivemos, as pessoas pararem de fato para buscar a Deus. De fato, está muito difícil hoje. Porque nós, muitas vezes, só fazemos isso quando nós estamos passando por adversidades. Quando nós estamos passando por momentos de tribulação. Quando o caso já está fora do meu controle, eu quero buscar a Deus para resolver. Mas eu não quero ter relacionamento com Deus. Eu não quero buscar a Deus por prazer de conhecê-lo. Eu não quero buscar a Deus para desfrutar da sua companhia em qualquer empreitada ou jornada que eu vou realizar na minha vida. Eu não quero buscar a Deus para que Ele me oriente antes de tomar decisões. Eu só vou buscar a Deus na maioria das vezes quando eu já tomei a decisão, não deu certo, me trouxe prejuízo e agora eu quero que Deus resolva. Correto. Bem isso. É a realidade É a hoje. realidade hoje da humanidade. Primeiro você tomou a decisão, maioria. aí depois que você toma a decisão, você vai consultar a Deus já com a decisão tomada. É a maioria hoje das pessoas, independente da religião que você está e que você me ouve,
Independente da denominação que você está, essa é a grande maioria. Vai buscar Deus para consertar os Só nossos vamos erros. buscar a Deus quando nós estamos passando por adversidades, quando as coisas fogem do controle, quando eu já tomei a decisão, não deu certo, trouxe prejuízo e agora eu quero que Deus me ajude a resolver. Agora eu pergunto, como é que a gente cumpre a lei? Eu acho o mais difícil amar a Deus sobre todas as coisas. É o mandamento mais difícil que tem. Porque você sempre... Quer dizer, eu falo isso quando eu estou com Deus, eu sempre, assim, no meu devocional, eu sempre falo coisas assim, digo, Senhor, como fazer isso? Amar, rejeitar, renunciar tudo por teu nome. Porque você tenta, mas você sempre sabe que deixa algumas migalhas, sempre deixa alguma coisa a desejar. E você nunca consegue cumprir. Quer dizer, eu falo assim você, quando eu falo assim, na humanidade. É difícil cumprir esse mandamento. Mas Deus, ele já sabia disso. Que nós seríamos falhos e que nós viveríamos momentos de oscilações. Um dia nós amamos com todo o nosso coração, com muita intensidade. Outro dia, porque nós pecamos ou deixamos de fazer algo, nós pensamos que nós não amamos de forma suficiente, mas quando na realidade nós o amamos. E o que o Cristiano está falando? Não, o amar sim, eu falo no Deixar caso... o pecado. Deixar tudo. Quando falar tudo, é que às vezes eu acho que as pessoas não têm consciência de imediato quando se fala isso, amar Deus sobre todas as coisas. De fato, é tudo, até filho, Sim. até família. Quando se ouve isso, as pessoas pensam que as coisas mundanas, os bens materiais, mas não, é tudo, até filho. É a mesma coisa de você falar de idolatria. Idolatria não é só a ídolos ou santos. Idolatria, você pode idolatrar um filho. Sim. Você pode idolatrar um marido, você pode idolatrar o cachorro. Uma série. Uma série Sim. da Netflix. Não é assim? isso? Então, idolatria é uma comida, alguma coisa. Alguma que coisa. Você É quando você deixa de colocar Deus aqui no momento com Deus para buscar outra coisa. Isso é fato. Então, são questões que precisam muito de atenção nossa. Sim. De entendimento, na realidade. Consciência, né? É difícil para nós cumprir a lei. Mas a graça superabunda a lei. Aí é que tá. E uma coisa é certa, quando Deus nos chamou e nos escolheu, Ele já sabia que nós íamos falhar. Em algum momento, em algum estágio das nossas vidas, nós íamos falhar. A respeito disso, nós somos pecadores e a Bíblia diz que até em pensamento nós pecamos. E é interessante que quando Ele deu a lei, antes Ele deu a graça. Se Ele deu a graça, é porque nós somos capazes de cumprir. E Ele nos dá a capacidade para cumprir algumas das normas, ou praticamente todas as normas que Ele instituiu para nós. Antes de dar a privação, a restrição, Ele dá a provisão. Então, a gente precisa somente entender, porque tem coisas que nós pecamos porque nós queremos fazer. Nós queremos fazer. Então, nós pecamos porque nós queremos. E aí, muitas vezes, nós deixamos de colocar Deus acima daquilo que nós queremos e acabamos pecando. Então, é por isso que é muito difícil, mas Ele deu a graça. Bom, Jesus não condena Marta. Jesus, Ele chama Marta e alerta para as dificuldades que ela possa vir enfrentar, ou alerta Marta para a condição que ela está naquele momento vivendo, que é de uma mulher ocupada, distraída. Nós falamos a etimologia da palavra distração. É uma mulher distraída, uma mulher que negligencia o tempo com Ele, que negligencia a presença dEle, que negligencia o momento de estar com Ele.
e que vai servir, que o recebe em sua casa, mas que não dá a devida atenção a ele. E eu quero convidar vocês agora para ler o Evangelho segundo João, no capítulo 11, versículo 22, que nos diz assim a palavra do Senhor. Quanto? 11, 22. Quanto? Capítulo 11, versículo 22. E eu agora vou entrelaçar essas duas mulheres, eu vou entrelaçar essas duas irmãs aqui para a gente fechar. Para que a gente acabe com essa rivalidade entre Marta e Maria, que se é colocada para nós. Contexto doméstico, contexto familiar. E olha só o que diz aqui. Disse Marta a Jesus, versículo 21. Vou começar a ler do 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22. Olha o que ela vai dizer para Jesus. Mas sei que, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Marta, essa mulher, a qual você diz que não quer ser, essa Marta, que a gente vai quebrar essa rivalidade entre Marta e Maria, essa comparação entre Marta e Maria, essa mulher é que vai dizer isso para Jesus. Quando o seu irmão morre, Marta vai até ele e vai dizer isso. Olha, se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza que meu irmão não teria morrido. Mas agora, mesmo sabendo e mesmo ele estando morto há 4 dias, olha a fé que ela demonstra. Olha a fé que essa mulher que você desprezou até hoje não vai mais desprezar. Essa dona de casa proativa. Olha a fé que ela manifesta. Mesmo agora, mesmo morto, eu sei que se o Senhor pedir a Deus o que quer que seja, Deus vai te dar. Marta. Vamos ver Maria? Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Olha só. Marta encontra Jesus, ela vai ao encontro dele, ele ainda nem tinha entrado no povoado e ela vai ao encontro dele. E Maria fica lá sentadinha, olha. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, prostou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Marta vai fazer uma declaração ainda maior. Vai dizer assim: mesmo ele morrendo, eu sei que o que o Senhor pedir a Deus, Ele vai te dar. Ela vai demonstrar, ela vai manifestar fé. Ela corre ao encontro dele, ainda antes dele entrar na aldeia de Betânia, na vila de Betânia. Então é algo interessante também, minha irmã, porque quando Marta vai e fala isso, perceba que ela não chora. Ela tem a convicção que Jesus pode fazer algo. Maria já chora. Se tudo tivesse que ele não teria morrido. O que me chama mais a atenção aqui é que para uma pessoa falar uma frase dessa para Jesus, ela tem que conhecer e ter muita fé. Exatamente isso. O que a gente vai falar aqui, e o que eu coloquei aqui, é o seguinte. É essa frase aqui. No dia a dia, tenhamos a disposição para aprender como Maria. Na adversidade, manifestamos a fé como Marta. Muito bem. E eu entrelaço
laço as duas mulheres dentro desse contexto bíblico? Porque se você dizia, eu não quero ser como Marta, agora você não vai mais dizer. Porque Marta vai manifestar uma fé impressionante. Eu vou mais além. Eu acho que quando alguém ouvir isso aqui, eu já ouvi isso. Quem quer ser Marta? Quem quer ser Maria? Eu já ouvi pregador falando isso. Quem quer ser Marta? Todo mundo quer. Quem quer ser Maria? Eu! Eu já nem gosto dessas coisas. Eu já ouvi também muita gente dizendo, seja como Maria. Nossa. E eu pensei comigo, faltou estudar um pouquinho mais e Segunda chegar parte. lá, segunda parte de João. Só estudou até Lucas. Só estudou Lucas. Só leu Lucas. Faltou ler João. Eu amo a Bíblia por isso. A Bíblia interpreta e responde a própria Bíblia. Se não existisse esse capítulo da ressurreição de Lázaro, nós íamos ficar com Marta Sendo a pior. sendo essa mulher desprezível, que não deu atenção a Jesus, que era ocupada, que isso, que aquilo. Mas prefere as hoje a coisas- gente quebra essa rivalidade, esse paradigma, a gente quebra essa visão de Marta. Porque na adversidade, quem demonstra fé, e ela vai fazer isso aqui reconhecendo que ele é o Filho de Deus. Exato. Ela vai demonstrar, ela vai manifestar fé, ela vai dizer assim, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus e que o Senhor pedir ao seu Pai, Ele vai te dar. Olha que fé que Marta demonstra. Inclusive, os teólogos têm uma suposição de que Lázaro era uma criança. Que Lázaro ainda não tinha manifestado. Acho que ele era ainda muito mais novo que João. Porque João aqui ainda é o mais jovem de todos. E Lázaro provavelmente, porque senão ele poderia ter sido até um discípulo de Jesus. Mas Isso é teórico, não é? eu não é nada que a Bíblia... acredito nessa versão. Eu não acredito nessa versão que ele era uma criança. Jesus convida Lázaro a sentar na mesa, a comer com eles. Só por aí a gente já tira a Conclusão. gente já tira essa conclusão e já derruba essa teoria de que seja ele uma criança. Sendo ele uma criança, Jesus não o convidaria para a mesa para que se assentasse. Mas a criança que eu falo não é uma criança, eu falo assim, um adolescente, assim, Sim. dessa fase. Inclusive, o próprio Lázaro vai passar por um período difícil depois da ressurreição. Então, eu não cogito essa teoria. Mas, enfim, várias pessoas têm as suas teorias. A Bíblia não mas afirma. A Bíblia não afirma e nem deixa datado, né? Eu não acredito nisso, particularmente, né? Por conta da perseguição que ele também vai passar, por conta de Jesus também convidá-lo a sentar à mesa. Uma coisa é certa, eles eram amigos e Jesus o amava. Assim como tem muitas teorias a respeito de Jesus dormir na cama de Lázaro, esquentar a cama de Lázaro, ser muito amigo. Tem teólogos que têm várias teorias que colocam isso como verdades absolutas, que Não, a aí Bíblia já tá não errado. deixa, então a gente não traz essa... Trazer como verdade aí já Trazer é como verdade. pesado. Que esquentou a cama para Lázaro dormir é uma questão meio difícil de entendimento. Mas eles dizem que a teologia dá esse aporte para fazer essas conjecturas, interpretações, conjecturas, mas o que eu coloco e vejo aqui é que há muitas super interpretações. É o que acontece muito por conta E é perigoso. da teologia. Ó, tem que deixar lá no campo da interpretação. Trazer como verdade aí já passou. Texto fora de contexto, É. quando a Bíblia não afirma, Exatamente. porta de heresia. E eu procuro evitar e tento no máximo, dentro da minha limitação, do meu entendimento, interpretar segundo Tá escrito. o que está escrito. Então, ela
ela vai demonstrar essa fé. Então, assim, derrubando todas essas rivalidades, comparações, depreciações a respeito de Marta e Maria, nós vamos trazer a conclusão dentro desse contexto familiar, onde as duas vão passar por essa situação de muita adversidade, de luto, e que ela vai demonstrar essa fé, trazendo Jesus como Filho de Deus, que ela acredita que ele é o Messias, o Filho de Deus, e ela vai dizer isso, ela diz assim: Senhor, se meu irmão estivesse aqui, o Senhor não teria morrido, mas mesmo morto, e já com 4 dias, eu sei que o que pedires a Deus, Ele vai te dar. É como se ela estivesse dizendo: eu sei que tu és o Filho de Deus, e que se tu pedir, teu Pai vai te responder, Ele vai te dar. Aí a gente lembra aquela passagem que a Bíblia traz, que qual é o pai que pedindo o filho algo bom vai dar alguma coisa má, não é isso? Então traz dentro da nossa capacidade de entendimento também, a gente aproxima esse versículo, é como se ela estivesse dizendo isso. Se o Senhor pedir ao seu pai, Ele vai te dar. Então, no dia a dia, que tenhamos a disposição de Maria para sentar, para aprender, para orar. Nós estamos precisando orar, nós estamos precisando desse tempo, separar o nosso tempo, não negligenciar o tempo com Deus, o tempo para Deus. Nós podemos servir ao Senhor de várias maneiras, em vários locais, em vários lugares, mas nós precisamos também entender que equilibrar é tudo. Ter cuidado com os afazeres da casa para não nos tirar esse tempo, ter cuidado com as distrações. São muitas as distrações que podem vir para tirar esse tempo da nossa devocional com Deus, do nosso momento a sós com Deus, nosso momento de aprendizado, nosso momento de leitura, de oração, de comunhão com Deus, de jejum, que é muito importante também falar sobre isso. Tem muitas pessoas que não sabem como fazer o jejum, tem muitas pessoas que não sabem nem a maneira que se faz o jejum, para que serve o jejum. Isso é muito interessante também a gente falar sobre isso. Esse momento de conexão com Cristo é muito importante, seja de qualquer religião que você está me ouvindo, seja de qualquer lugar que você está me ouvindo, que no seu dia a dia você procure ter disposição para buscar ao Senhor, disposição para aprender sobre Deus, disposição para orar, para dialogar, para falar com Deus, para construir, para desenvolver o relacionamento e intimidade com Deus. No dia a dia, que sejamos como Maria, disponíveis a aprender com o Senhor. E na adversidade, que sejamos como Marta, que venhamos manifestar a nossa fé. Independente de qualquer coisa que aconteça, que a nossa fé esteja em Cristo e que nós venhamos continuar crendo que Ele é o Filho de Deus. Amém. E que Ele pode todas as coisas. Porque a própria palavra em Lucas vai dizer que para Deus nada é impossível. Marta vai dizer isso: eu sei que não existe impossível, manifesta a fé na adversidade e continua ressaltando: tu és o Filho de Deus, eu sei que o que tu pedir, Ele vai te dar. Então ela manifesta a fé, que nós venhamos fazer da mesma maneira. Nunca mais pegue esse texto para dizer: eu não quero ser como Marta. Queira ser como Marta, proativa, inteligente e que manifeste fé em Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor, o Filho de Deus. E aqui eu quero encerrar esse estudo. Aleluia, glória a Deus. Um estudo maravilhoso. Como sempre, né? Como sempre saímos daqui, né, Cristiano, com um aprendizado, com algo novo, uma perspectiva nova diante da palavra de Deus. Muito prazeroso. Novamente eu agradeço muito a Deus
Muito mesmo, como eu sempre falo, nós não merecemos, mas a sua misericórdia nos proporciona esses momentos, essas ocasiões de aprender mais sobre Ele, aprender mais sobre Sua palavra, nos ensinando através de pessoas, através da irmã Ídina que está aqui, do pastor Natanilson e tantos outros que sempre vêm aqui, o irmão Sidney. Quero agradecer muito a ele, o pastor Aristide também que já veio aqui. Eu louvo muito a Deus. E peço, assim como o Cristiano falou, o que eu sempre peço, Pai, me ensina a te obedecer mais, me ensina a ser fiel a ti, me ensina a te buscar com mais firmeza. Irmã Edna, muito obrigado, Deus te abençoe grandemente. E como você sabe, antes de finalizar, a oração é por sua parte. Eu quero agradecer mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Sim. É muito gratificante. Eu tenho muito prazer em preparar esses estudos e procuro fazer da maneira mais simples e objetiva, mas que nos traga orientações, que é o que eu procuro trazer para a minha própria vida, para meu dia a dia. E quero dizer a vocês que estão me ouvindo que Deus possa trazer um ano abençoado para você e para sua família. Busque ao Senhor, não importa em que religião você está, busque ao Senhor. Tenha esse tempo com Deus, porque hoje é o que nós mais precisamos. O mundo está de uma forma tão violenta, as coisas estão acontecendo, mas Deus, Ele está no controle de tudo. E se nós continuarmos crendo no Senhor como nosso Pai, um Pai que provê, um Pai que nos dá segurança, que nos dá amor, nós vamos viver esse mundo com mais tranquilidade e com menos ansiedade. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês e as suas famílias. Vamos orar. Deus amado e querido Pai, nós te agradecemos por mais um estudo ao qual o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado por cada pessoa que está ouvindo ou assistindo ou que ainda vai assistir, Senhor. Muito obrigado pela vida dos teus filhos, por este canal que o Senhor tem, ó Deus, permitido para anunciar, proclamar, ecoar a tua palavra, reverberando por toda essa região onde chega essa sintonia, onde chega a rede social, a cada família, a cada vida que para ouvir, para aprender. Que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando, suprindo as necessidades e que nesse ano de 2025 o Senhor possa estar, Senhor, trazendo aos nossos corações projetos que glorifiquem o teu nome, que possam alcançar vidas, para que possamos estar agregando. Nos ensina, Senhor, a te servir, nos ensina a te amar, nos ensina a te obedecer, nos ensina a ser fiéis, a renunciar às nossas vontades, a renunciar, Senhor, tudo aquilo que nos impede de estar na tua presença. Nos ensina a desenvolver a constância, para que nós possamos estar cada dia mais estudando e aprendendo. Ó Deus, nos dá, Senhor, a capacitação. Ó Deus, nos ajuda, abre a nossa mente, transforma, Senhor, renova as nossas vidas, as nossas forças. Vai restaurando, Senhor, a saúde, vai libertando, vai sarando, vai curando das enfermidades físicas e psicológicas. Vai nos ajudando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos orientando como viver e proceder, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas por onde a gente passar. Neste momento eu te peço que possa visitar o hospital, Senhor, nesta cidade, e a cada pessoa que trabalha e a cada pessoa que está lá internada, precisando de uma intervenção do Senhor. Quero pedir nesse momento que o Senhor visite a vida do pastor Luiz e que o Senhor possa estar entrando com uma intervenção na vida dele, Senhor, para que o teu nome continue sendo glorificado. Abençoa a nossa cidade, as lideranças eclesiásticas, as lideranças políticas, todas as pessoas que estão assumindo cargos e que vão ajudar na administração e no desenvolvimento dessa cidade, o prefeito que está aí, Senhor, já atuando, e toda a equipe, que
que o Senhor venha abençoá-los e orientá-los, e que o Senhor venha instruí-los segundo a tua vontade, ó Pai. Que as pessoas que foram exoneradas e perderam seus empregos, que o Senhor possa estar abrindo portas e providenciando, abençoa o comércio dessa cidade, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada vida, a cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mais uma vez estamos chegando ao fim de mais um programa Assuntos do Reino. Quero agradecer a todos aqui. E o programa Assuntos do Reino deseja a todos um feliz ano novo, que Deus venha abençoar esse ano na vida de cada um, que os projetos que vocês projetaram, os sonhos que vocês sonharam, sejam atrelados aos projetos e sonhos de Deus na vida de vocês e que Ele venha realizar. Amém? Lembrando, vá lá no YouTube, coloque lá Assuntos do Reino, curta, se inscreva e ajude aí cada vez mais esse programa a proclamar o Evangelho. E amanhã, ou domingo, quem não pegou esse programa do início, estará disponível lá no YouTube, no canal Assuntos do Reino. Amém? Fiquem na paz e até a próxima, se o nosso bom Deus assim permitir. Mostração dessa Bíbliazinha.